Olá, olha, nos corredores de Brasília um nome está circulando com força: Guilherme Boulos. A possibilidade dele, que é uma figura bem conhecida do PSOL, líder de movimentos sociais, assumir um ministério no governo Lula parece, assim, cada vez mais real. E isso, claro, não é só uma troca de nomes no Diário Oficial, né? Tem muito mais coisa em jogo. O nosso papo hoje é justamente mergulhar nessa história. Por que Lula faria essa aposta? Quais seriam os ganhos assim estratégicos que ele calcula? E, do outro lado, quais são os riscos? Ainda mais considerando o momento político atual, que, vamos combinar, não está nada calmo. Para fazer essa análise mais a fundo, a gente juntou um monte de coisa. Notícias recentes de veículos como Infomoney, Jota, CNN Brasil, os números mais frescos de pesquisas de opinião, Datafolha, Quest, Ipsos e PEC, e também análises de conjuntura, até estudos sobre movimentos sociais que a gente encontra no Cielo, no mapa de conflitos da Fiocruz. Enfim, bastante material. A nossa ideia aqui é tentar, então, destrinchar o que está por trás dessa possível nomeação, entender esse cálculo político e ver quais podem ser as consequências, não só para o governo, mas para o tabuleiro todo da política brasileira. Ok, vamos começar a montar esse quebra-cabeça, então. Para começar, a notícia realmente ganhou corpo, né? Vários veículos, tipo o Infomoney, o Jota, confirmaram essa intenção do Lula de trazer o Boulos para o governo, talvez para a Secretaria-Geral da Presidência, que é uma pasta-chave, né? Fica ali no coração da articulação do governo, diálogo com a sociedade civil, e isso logo depois da viagem para a ONU. Muita gente está lendo isso como um sinal claro, né, de aproximação do governo com o PSOL, com a esquerda mais à esquerda, digamos. Exato. E para entender essa jogada, a gente precisa olhar para a figura do Boulos. Ele não é, digamos, discreto. E as pesquisas mostram isso. O Datafolha, por exemplo, naquela pesquisa para a Prefeitura de São Paulo, em outubro de 2024, mostrou uma rejeição bem alta. 52% falando que não votariam nele de jeito nenhum, e outros levantamentos, tipo os da Quest, durante 2024, sempre mostraram essa rejeição ali perto dos 50%. Não é pouco, né? Mostra uma barreira real com uma parte importante da população. 50%? E essa imagem dele está muito ligada ao histórico como líder do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. A tática das ocupações urbanas, que o movimento usa para pressionar por moradia, é a primeira coisa que vem à cabeça de muita gente. E é justamente essa associação, cheia de simbolismo, de polêmica, que vira a base para a gente medir o risco político de nomear ele. Exatamente. Esse ponto da associação com o MTST é crucial, como você falou. Isso acaba alimentando aqueles discursos de invasão, desordem e cria uma resistência forte em setores da classe média, eleitores de centro, proprietários, algo que, aliás, estudos acadêmicos lá no Cielo já mostraram, e a gente vê na cobertura da imprensa também, né, que sempre destaca as reintegrações de posse. Isso vai solidificando essa imagem polarizada. A pergunta é: essa imagem é um problema sem solução ou é algo que o governo acha que consegue administrar? Essa é a pergunta-chave, né? O fascinante aqui é justamente isso. Como essa imagem pública, que está consolidada, com números altos de rejeição, ligada a ações que dividem opiniões, como isso vira o centro do cálculo político. Qualquer plano envolvendo o Boulos tem que, obrigatoriamente, lidar com essa realidade dos números e o peso simbólico todo. Não tem como fugir disso. E tudo isso acontece no momento específico para o próprio governo Lula, né? A popularidade dele tem variado bastante desde o começo de 2025. A gente lembra de fases mais complicadas, tipo aquele índice de aprovação de só 24% que o Datafolha mostrou em fevereiro. Mas também teve uma recuperação, ainda que parcial, mais recente. As pesquisas agora de meados de setembro, tanto do Ipsos e PEC quanto do Datafolha, apontam essa melhora ou pelo menos um empate técnico entre aprovação e desaprovação. Pois é. E é justamente essa fragilidade na recuperação, essa sensibilidade da popularidade que torna a aposta no Boulos tão, digamos, delicada. Os números indicam que o governo ainda precisa muito do eleitor de centro para manter a aprovação em níveis aceitáveis. Qualquer movimento que pareça muito à esquerda, que possa afastar esses moderados, é um risco eleitoral claro, palpável.
Por outro lado, tem a leitura de que dar uma energizada na base de esquerda é fundamental para mobilizá-la na frente já pensando em 2026. É uma corda bamba mesmo. Com esse cenário, então, de popularidade meio instável e a necessidade de equilibrar as coisas, a grande pergunta é: o que o Lula espera ganhar trazendo uma figura tão marcada como Boulos para o centro do poder? Aqui a coisa começa a ficar realmente interessante, olhando para as motivações estratégicas que as fontes apontam. Bom, com base no que os analistas políticos e as reportagens do Jota, da CNN Brasil, estão dizendo, dá para a gente traçar alguns objetivos prováveis. O primeiro seria trazer para dentro do Planalto um nome que articula bem a esquerda partidária e os movimentos sociais. O Boulos circula bem nesses meios. A presença dele no governo seria um jeito de integrar esses grupos nas discussões, nas decisões, talvez até diminuir um pouco o atrito externo, sabe? E, ao mesmo tempo, tentar canalizar a energia desses setores para a agenda do governo. Mas essa ideia de trazer um articulador da esquerda para dentro, como você falou, citando o Jota, não tem o risco de ser vista como aparelhamento pelos críticos? Isso não reforça justamente aquela narrativa de radicalização que a oposição adora? Sem dúvida, esse risco existe, com certeza. É um dos pesos na balança. Mas para quem defende a nomeação, o ganho de ter um canal direto, orgânico, com esses movimentos, pacificando a relação, garantindo apoio em pautas-chave, talvez supere o custo da crítica externa. É uma aposta na capacidade de gerenciar isso politicamente, internamente. E, claro, tem a questão eleitoral óbvia, né? Pensando lá em 2026. Os analistas veem isso como uma tentativa do Lula de consolidar, talvez até ampliar, a base de esquerda dele, trazendo setores que o PT sozinho talvez não consiga alcançar com a mesma força. É sobre construir aliança para a próxima eleição. Entendi. Outro ponto é o lugar pensado para ele. A Secretaria-Geral. Como a gente falou, é a cozinha do Planalto. Um lugar-chave para a articulação interna e com a sociedade. Colocar o Boulos ali, segundo o Jota, poderia ter o objetivo específico de azeitar a relação e execução de políticas sociais com movimentos urbanos, outras ONGs, usando a experiência que ele tem nisso. Faz sentido usar essa expertise dele. E, claro, tem o simbolismo político. Trazer um nome forte do PSOL, um partido à esquerda do PT, sinaliza uma tentativa de ser mais amplo dentro do próprio campo progressista. Por outro lado, como a Infomoney sugere, essa incorporação pode ser vista também como uma estratégia de cooptação, né? Trazendo um possível concorrente futuro pela liderança da esquerda para dentro da máquina do governo. Isso diminui o espaço dele para criticar de fora e ajuda a consolidar a hegemonia do Lula nesse campo. E entendi essa lógica dos ganhos que eles esperam. Mas, como a gente já falou, essa aposta não é simples. Os riscos são bem concretos, podem afetar diretamente a imagem, a sustentação do governo. Quais seriam os principais pontos de alerta, segundo as análises que a gente viu? Os riscos são vários e as fontes documentam bem. O mais óbvio, talvez, seja a possível perda de apoio no centro e entre eleitores moderados. A rejeição alta do Boulos, que as pesquisas confirmam, é um combustível forte para essas narrativas de radicalização. Isso pode acabar afastando justamente aquele eleitorado que foi decisivo para eleger o Lula e que parece ser fundamental para manter a aprovação atual. A CNN Brasil bate muito nessa tecla como um ponto crítico. Esse eleitorado de centro é sempre o fiel da balança, né? Exatamente. E outro risco, claro, é a munição que isso dá para a oposição. O histórico do Boulos com as ocupações do MTST é um prato cheio para discursos de ordem, defesa da propriedade. O Portal Terra já mostrou como isso foi usado em outras campanhas, transformando a questão em ataques diretos que podem desgastar o governo, principalmente se aparecer algum novo episódio de conflito no campo ou na cidade. Imagino. A oposição não perdoaria. Com certeza não. E não dá para esquecer as tensões internas também. A nomeação pode criar um mal-estar dentro da própria base aliada. Setores mais ao centro, lideranças regionais, até algumas alas dentro do próprio PT podem ver a escolha como um sinal ruim, que dificulta manter aquela frente ampla, sabe? Aquela coalizão maior de partidos, incluindo os de centro, que sustenta o governo no Congresso. A revista Veja diz que já existem reservas sobre colocar uma figura tão ligada ao PSOL e aos movimentos no núcleo do governo. Isso poderia complicar negociações futuras de pautas econômicas, outras reformas.
Complica a governabilidade no dia a dia, então. Exato. E tem também o que a gente pode chamar de risco de comunicação, um ruído institucional. A imagem do governo pode ficar o tempo todo ligada a conflitos sociais. Notícias sobre novas ocupações, críticas à atuação do MTST, mesmo sem ligação direta com Boulos ministro, podem ganhar um destaque enorme na mídia. Amplificadas pela oposição, isso cria um desgaste constante, dificulta o controle da narrativa pelo Planalto. Iniciativas como o mapa de conflitos que registram esses casos mostram como isso é recorrente. Isso levanta uma questão importante. O governo conseguiria separar a imagem do ministro da imagem do movimento? É difícil. E tem a questão jurídica também, né? Sim, por fim, tem esse flanco jurídico e de narrativa. Movimentos como o MTST frequentemente enfrentam ações na justiça, né? Pedidos de reintegração de posse, processos por danos. Mesmo que o Boulos, como ministro, não tivesse responsabilidade legal direta pelas ações do movimento, a conexão política seria inevitável. Isso poderia ser usado para construir narrativas de conflito com a lei, pintando o governo como apoiador de ações que parte da sociedade e o judiciário veem como ilegais. O próprio mapa de conflitos registra um histórico de ações do Ministério Público Estadual, o MPE, ligadas a ocupações. É um campo fértil para esse tipo de ataque político. Nossa, juntando tudo isso, a rejeição alta do Boulos, a popularidade do Lula ainda meio instável, os ganhos de mobilização de um lado, mas o risco de perder o centro do outro parece uma equação bem complicada mesmo. Qual seria o saldo final mais provável, na visão das fontes? Se a gente conecta tudo isso ao quadro geral, a combinação da rejeição do Boulos, acima de 50% em lugares-chave como São Paulo, com a popularidade do Lula ainda buscando se firmar, oscilando aí entre 24% e 44% de aprovação em 2025, segundo o Datafolha, Ipsos e IPEC, isso realmente monta um cenário de aposta alta. Tem um potencial claro para ganhar na mobilização da militância de esquerda, mas um risco igualmente claro de perder bastante entre os moderados, que são cruciais. Fontes como a CNN Brasil, a Isto é Dinheiro, concordam que é uma faca de dois gumes. Não tem resposta fácil, então. Não mesmo. O impacto final, o saldo líquido dessa nomeação na popularidade do Lula e nas chances para 2026, não está definido. Vai depender muito mesmo, da habilidade do governo em comunicar essa decisão e enquadrar isso numa narrativa que minimize os prejuízos e maximize os benefícios percebidos. E, claro, vai depender da capacidade da oposição de transformar a nomeação num símbolo negativo forte na disputa política e eleitoral. E pensando nisso, se a nomeação realmente acontecer, quais seriam as estratégias que o governo poderia usar para tentar diminuir esses danos? As análises sugerem alguma coisa? Sim. Aparecem algumas recomendações estratégicas nas fontes. Uma delas seria investir pesado numa comunicação muito clara, proativa. O governo teria que antecipar as críticas sobre desordem, sabe? Reafirmar o tempo todo o compromisso com a lei, com políticas de moradia formais e tentar descolar a imagem do ministro de eventuais ações mais radicais dos movimentos. Curiosamente, o portal Terra lembrou de uma declaração antiga do Boulos, em que ele dizia que, se fosse gestor, cumpriria decisões de reintegração. Esse tipo de mensagem poderia ser usada para passar uma imagem de responsabilidade institucional. Uma tentativa de blindagem, digamos. Isso. Outra tática seria escolher com cuidado as funções. Colocar o Boulos em áreas onde o trânsito dele com movimentos sociais é útil, tipo a própria Secretaria-Geral, focada na articulação, e evitar pastas que mexam diretamente com temas muito sensíveis para o eleitorado moderado, como segurança, gestão de propriedade. Isso poderia ajudar a segurar um pouco as polêmicas. Focar no ponto forte dele. Exato. E seria fundamental também dar compensações, fazer acenos ao centro. Anunciar, talvez junto com a nomeação, algumas medidas, diálogos ou até outros nomes que sinalizem moderação, que tranquilizem os aliados de centro, o mercado. Isso seria a chave para evitar a impressão de uma virada total à esquerda e manter a frente ampla unida, que é necessária para governar e para competir em 2026. Analistas citados pela Veja falam muito da importância de não perder esse apoio do centro. Equilibrar os pratos da balança. E, por último, um monitoramento quase obsessivo das pesquisas de opinião.
Acompanhar em tempo real como a aprovação do governo, as intenções de voto, reagem logo depois do anúncio seria vital. Com essa sensibilidade toda que a gente viu nos índices, seria preciso ter agilidade para ajustar a comunicação, a estratégia, muito rápido se os números começassem a cair de forma significativa. A agência Reuters sempre destaca isso como prática comum em momentos delicados. Entendi. Então, resumindo a história toda, parece que essa possível nomeação do Guilherme Boulos é um verdadeiro teste de cálculo político para o Lula. De um lado, a chance de dar um gás na esquerda, fortalecer a ponte com movimentos sociais importantes. Do outro, o risco bem real de afastar eleitores de centro, dar munição para oposição e ainda criar problema dentro da própria base aliada. Tudo por causa do perfil e do histórico polarizador do Boulos. É isso. Exatamente essa a tensão. O resultado final não é garantido, não é matemático. Vai depender demais da execução da estratégia. Como o governo vai apresentar isso, como vai vender essa nomeação, quais contrapesos vai oferecer, como vai reagir às críticas que certamente virão. Fontes como Infomoney e CNN Brasil são unânimes. A forma como a decisão for comunicada e colocada em prática vai ser tão ou mais importante que a decisão em si. Não basta só nomear, tem que gerenciar politicamente essa nomeação todo dia. Isso deixa a gente com uma reflexão importante, né? Que as fontes até levantam, mas não respondem totalmente. Considerando essa polarização toda que a gente vive, que tipo de sinal ao centro seria realmente forte o bastante para neutralizar os riscos de ter uma figura como Boulos no primeiro time do governo? E, olhando pelo outro lado, até que ponto essa aposta na articulação com movimentos sociais que o Boulos representa pode de fato se transformar em votos novos para o Lula em 2026, ir além de só agradar a base que já está com ele? Fica aí a pergunta no ar para a gente pensar. E com essa provocação, a gente encerra a nossa análise de hoje.